que é a riqueza de um país que consegue dialogar. Me refiro à dialética, à arte do diálogo, sabe? Fundamentado ali na Grécia, nos gregos antigos, entende? A dialética enquanto arte do diálogo, toda a tradição grega. Se a gente for fazer uma análise rápida, sabe? Uma coisa rapidinha, nós vamos ver que é muito difícil os países que têm a total liberdade de pensamento, de reflexão e de consciência e abertura ao diálogo, a ouvir, saber ouvir antes de determinar algum tipo de norma ou ordem ou padrão. E a criação dos homens, ela é sempre maior do que qualquer norma. Ela é impedida totalmente. A imaginação não está presa ou vinculada a algum tipo de regra e norma. A sua mente vagueia, imagina, viaja, é livre, absolutamente livre em seus pensamentos. Essa vai ser sempre a alma da arte, poder criar. Vai criar alguns objetos que podem ser filosóficos, com muita psicologia envolvida, mas também pode ser puro entretenimento. E outros bem políticos, ou seja, 3 pontos existenciais do ser, ok? Entretenimento, pura diversão e político. 3 pontos que a arte consegue trabalhar muito bem, livre com sua criatividade. É bom dizer que eu não sou muito afinado com um pensamento classicista, sabe? Da escola classicista. Não da escola classicista precisamente, mas assim, de sua fundamentação analítica, intelectual, do que é arte, da ideia de uma perfeição de representação. E isso não me atrai, porque, como eu disse, 3 campos a arte está livre para poder atuar, criar, desenvolver. E nesses 3 campos aí não temos o que criticar conteúdo ao público que esse campo está destinado, não. Possuindo estética e possuindo uma mensagem, um conteúdo direcionado dentro desses 3 campos, ok? O existencial, o entretenimento e o político, né? É uma arte, porque produz algum tipo de estética, produz algum tipo de consumo, inclusive, esses produtos. Então, eu acho muito elitista e muito fora de seu tempo criticar a arte dos outros pelo público que consome essa arte, ou o nível de consciência crítica do público que está voltado a consumir a esse tipo de arte, esse tipo de música, esse tipo de representação plástica, enfim, qualquer coisa que seja, audiovisual. Estamos construindo um país, e como eu disse, dialético. Nessa dialética que nós temos que produzir a identidade brasileira multicultural. Não suprimir o outro. Não se trata disso. As bolhas não têm que suprimir umas às outras. As bolhas precisam unir-se de alguma maneira, dialogar e cada uma respeitar o seu espaço, o seu público, a sua forma de fazer arte, ok? É isso que eu penso. O filme Ainda Estou Aqui passa principalmente por 2 desses campos, que é o existencial e o político, sendo o de entretenimento a cargo de quem busca o conhecimento e a sensação ou o prazer que dá conhecer e entender as coisas. O que eu quero falar são os aspectos políticos que estão envolvidos no filme Ainda Estou Aqui, com os últimos acontecimentos, as revelações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe com assassinato de autoridades, do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e o corajosíssimo ministro Alexandre de Moraes. Não que Lula e Alckmin não sejam corajosos, mas
apenas um superlativo para me referir ao ministro Alexandre de Moraes. E por quê? Porque o filme provoca um debate absolutamente livre com a atualidade, com o que nós estamos vendo aí de absurdo que estavam querendo fazer no país. Obviamente que eles não iam parar apenas no assassinato do presidente, do vice e do alto ministro das cortes brasileiras, né, do STF e do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Eles iriam partir para cima de todos os opositores, até as consciências objetoras, ok? Porque o Exército não tem essa cultura da consciência objetora, da contra-argumentação, né, do diálogo à luz das ideias. O Exército é um campo de normas e disciplinas a serem cumpridas e ponto final. Não há espaço para objeções. E por isso também, nesse sentido, que não faz sentido colocar no governo militares da ativa, ok? Porque a consciência deles não atende à necessidade republicana, civil, diversa, ok? Com críticas e com consciências objetoras e na construção de um diálogo, na construção do aperfeiçoamento dialético social, né? Onde as ideias são expressas livremente e debatidas à luz dos esclarecimentos. Então essa peça, essa obra audiovisual, o filme, já começa com um impulsionamento absurdamente positivo, sem levar para o positivismo, tá? Mas absurdamente favorável ao desenvolvimento de nossa sociedade enquanto aprendizado, enquanto domínio conceitual, ressignificando ideias e conceitos e em busca do esclarecimento que a gente pode entender aí como uma verdade, pelo menos uma verdade ao contexto histórico atual que nós vivemos, ok? Então o filme já traz aí algo que eu considero muito maior do que o Oscar. A riqueza deste filme é exatamente provocar a possibilidade de debatermos isso com mais responsabilidade, profundidade e livres todas as objeções e todas as ideias que podemos ter. Nesse caso, tem um problema que também o Exército anda falando, né, que geralmente é uma grita dentro do Exército, de que porque os exércitos, as forças armadas de uma certa maneira são todos de direita, se dizem de direita e tal. Então eles têm assim uma certa resistência ao que eles chamam dos setores da esquerda por conta das generalizações em relação aos militares. A gente acaba fazendo, eu me considero centro-esquerda, acaba fazendo generalizações sobre os militares, ok? Sobre essa face negativa, homicida que foi a ditadura e que demonstrou novamente que estava querendo voltar aí com essas revelações da Polícia Federal. Então, para que o Exército evite tais generalizações, eu concordo, não devemos generalizar, mas seria muito bom que o Exército repudiasse publicamente a todos os malfeitores. Porque com a anistia o Exército simplesmente se calou e vem se calando até hoje. E nós temos aí agora essa questão e o Exército também está calado. Então, para evitar a generalização, o Exército mesmo tem que tomar uma atitude. Tem que repudiar publicamente aos malfeitores. Porque são esses que estão aí enlameando as fardas. Se não toma a atitude que deveria tomar enquanto instituição, ok? Não toma uma atitude moral enquanto instituição, é apenas uma gritaria melindrosa. Não passa de mais melindragem aqui no país. Em várias classes sociais está cheio de gente melindrosa. O que mais causa esse tipo de falta de atitude do próprio Exército em repudiar publicamente os malfeitores, porque acaba causando reflexo nos descendentes dos militares que foram os causadores das mortes na ditadura militar.
influencers da internet estão sendo descobertos, né? Uma menina aí, eu acho que duas, enfim, uma do general Bournier, né? Que teria sido responsável pelo desaparecimento do deputado, né? Rubens Paiva, estão sendo canceladas. Eu quero falar uma coisa em relação a isso, né? De ser cancelado e tal. Que algumas pessoas dizem que as netas dos generais não tem nada a ver com isso, que não podem os descendentes pagarem pelo que fizeram os seus avós e tal. Olha, os familiares dos mortos, ok? Os familiares dos mortos estão pagando até hoje. Os descendentes dos mortos sofrem até hoje a ausência da pessoa amada. Porque a pessoa amada do nosso lado é sempre saudável, é algo salubre. E ninguém tem o direito de arrancar do seu lado um familiar amado. Ok? Então, assim, os descendentes das vítimas da ditadura podem sofrer as consequências até hoje. E os herdeiros, não. Que por isso que o movimento de cancelamento dessas pessoas é um movimento real, ok? Um movimento que tem alguma relevância, sim, para o sentimento popular. Então o Exército tem que fazer uma avaliação aí, e ele só vai se fazer essa avaliação por força do debate social, da dialética social que nós estamos desenvolvendo. Por isso, a riqueza do debate sobre o filme Ainda Estou Aqui é a própria riqueza de uma sociedade que evolui por este caminho, que é o Brasil. Está muito mais para evoluir na sua democracia do que muitos outros países aqui na América Latina. Outro ponto que eu acho também maravilhoso, que não está no filme, mas isso é uma colocação que eu faço a partir das revelações da Polícia Federal, dos homicídios que queriam praticar, né, para dar um golpe, o religioso, sobre as pessoas religiosas. Eu digo todas as religiões, ok? Religiões católicas, judaicas, cristãs, né, espíritas, ubandistas, candomblé, todas as religiões que, de uma certa maneira, as pessoas, os líderes dessas religiões se dizem em contato com o além, ou com Deus, ou com a verdade, que é o Deus, a justiça. Todos esses líderes que pregam pelas culturas religiosas às quais representam. Todos esses pregadores estão associados a essa ideia do Espírito da Verdade e da Justiça, que é o Espírito Santo. É imaculado, que é verdadeiramente santo. Mas esses que dizem estar vinculados ao Espírito Santo apoiaram Bolsonaro? Como? Como que o Espírito Santo vai se envolver com tamanha farsa, com tamanha sujeira? Como pode ser imaculado nesse sentido? Então, como que esses líderes de todas as religiões, esses oráculos que se dizem aí de alguma maneira entrar em contato com Deus ou entender Deus e apresentar Deus para as pessoas, não foram avisados pelo Espírito Santo da grande farsa que é apoiar Bolsonaro? São exemplos absolutamente contrários ao que Jesus nos trouxe. Não, eu falo isso não para acabar com a crença em Deus, porque eu acredito em Deus, ok? Eu falo isso para que as pessoas acordem, enquanto experiência, em ficar dando ouvidos para alguém só porque essa pessoa diz se falar por Deus ou se falar pela divindade e tal. Não. Religiões são criações humanas. E eu costumo pensar deuses ou Deus como algo totalmente diferente de religião. Totalmente. Religião são instituições que os homens criaram para tentar colocar Deus dentro de um pacote. E muitos são charlatães
que sequer entram verdadeiramente em contato com o Espírito Santo, porque jamais apoiariam esse tipo de situação, porque jamais apoiariam Bolsonaro. Teriam a revelação do que realmente representava isso. É um filme que pode nos provocar, quando fazemos essa analogia com as últimas revelações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe no Brasil, que vai passar por todas essas ideias, a ideia política, a ideia religiosa, e que vai levantar o questionamento, principalmente sobre aqueles que dizem deter algum tipo de ética acima dos outros, seja das Forças Armadas, ou seja, de religiosos, ok? E a arte vem aí para quebrar e questionar os dogmas. O audiovisual brasileiro vem aí para nos presentear com essa possibilidade de grande debate sobre um filme maravilhoso.